Você sabia que alguns cânceres do sangue podem ter relação com a genética da família? E mais, mesmo quando nenhuma mutação é encontrada, ter um familiar com linfoma ou leucemia pode aumentar suas chances de ter a doença. Hoje eu vou explicar quais são os principais tumores do sangue, quando devemos suspeitar de câncer hereditário, como a genética muda o diagnóstico e o tratamento e por que conhecer a história de câncer na sua família pode salvar vidas. Eu sou a doutora Roberta Galvão, oncologista especialista em oncogenética e medicina do estilo de vida, e este é o canal Livre do Câncer. O que são tumores hematológicos? Quando falamos de câncer, muita gente pensa em tumores como mama, próstata e intestino, mas existem também os chamados tumores hematológicos, que surgem nas células do sangue ou da medula óssea. São 4 principais tipos: as leucemias, que são cânceres que começam na medula óssea, o local onde as células do sangue são produzidas; os linfomas, que são tumores que surgem no sistema linfático, parte essencial do sistema imunológico; o mieloma múltiplo, um câncer que afeta os plasmócitos, células responsáveis pela produção de anticorpos; e síndromes mielodisplásicas, doenças em que a medula óssea passa a produzir células de sangue de forma ineficiente e anormal. Uma das diferenças marcantes entre tumores hematológicos e tumores sólidos é quando eles aparecem. Tumores sólidos costumam ser mais frequentes com o envelhecimento, mas leucemias e linfomas estão entre os cânceres mais comuns na infância e adolescência. Isso acontece porque as células do sistema imune e da medula óssea se dividem muito rapidamente durante o desenvolvimento. Quanto maior a divisão celular, maior a chance de alterações genéticas ocorrerem. E quando suspeitar de câncer hereditário? A maioria dos cânceres de sangue não é hereditária, mas existem sinais que podem indicar uma predisposição genética. A idade de início, que pode não ser muito suspeita, já que é mais prevalente em jovens, vários casos de câncer na família, presença de diferentes tipos de tumores, histórico de tumores raros como sarcomas e câncer de adrenal, alterações hematológicas persistentes em familiares. Nesses casos, pode ser indicado um aconselhamento genético especializado. Nos tumores hematológicos, o aconselhamento genético tem um desafio adicional. Muitas mutações encontradas nas células do sangue são adquiridas ao longo da vida e não herdadas. Então, precisamos diferenciar mutação germinativa herdada de mutação somática adquirida. Essa diferença é fundamental para orientar familiares e prevenção. Algumas síndromes hereditárias aumentam o risco de câncer no sangue e também de outros tumores. Um ponto muito importante é que história familiar de linfoma pode aumentar o risco mesmo quando não encontramos mutações genéticas. Estudos mostram que parentes de primeiro grau de pacientes com linfoma apresentam maior risco. Isso sugere que fatores genéticos, ambientais e imunológicos compartilhados podem influenciar, ou seja, mesmo sem mutação identificada, a história familiar continua sendo um dado essencial. Alguns genes conhecidos por aumentar o risco de tumores sólidos também podem ter relação com tumores hematológicos. Mutações nos genes BRCA1 e BRCA2, por exemplo, são amplamente conhecidos por aumentar o risco de câncer de mama e ovário, mas pesquisas recentes também investigam a relação desses genes com tumores do sangue. Um estudo publicado em 2025 na revista Blood avaliou mulheres com câncer de mama, mutação de BRCA e implantes mamários texturizados. Os pesquisadores observaram o maior risco de linfoma associado à prótese, que é o linfoma difuso anaplásico de grandes células associado ao implante mamário, mas é fundamental entender o contexto. Esse estudo avaliou mulheres que já tinham câncer de mama e os dados não indicam a necessidade de remover prótese preventivamente em portadoras de mutação de BRCA. Isso mostra como a genética precisa ser interpretada com base científica e individualização do risco. A genética também muda o tratamento. A genética hoje também é essencial para a classificação dos tumores, definição do prognóstico e escolha do tratamento ideal. Um exemplo revolucionário é a terapia CAR-T-cell. Nesse tratamento, células do sistema imune do próprio paciente são geneticamente modificadas em laboratório para reconhecer e destruir as células do câncer. É uma das maiores evoluções da oncologia moderna. Tudo isso reforça um ponto fundamental. Conhecer sua história familiar de câncer pode mudar completamente sua estratégia de prevenção. A medicina atual caminha para ser cada vez mais personalizada e a genética tem um papel central nisso. Por isso eu deixo um convite. Converse com sua família, conheça seu histórico de câncer e busque orientação especializada. Se você quer aprender mais sobre genética, prevenção e câncer, inscreva-se no canal Livre do Câncer. Informações salvam vidas.